salve! Amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para contar para vocês mais relatos assombrados. Antes de qualquer coisa, vou pedir para vocês, deixe o seu like se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para dar aquela força e se você também tiver algum relato, envia pra gente nesse e-mail que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Os relatos que eu vou contar hoje aqui aconteceram com a minha família. Eles moram numa cidadezinha pequena do interior de São Paulo. Essas histórias aconteceram há muitos anos atrás, inclusive com a minha bisavó. Então eu vou contar eles aqui para vocês. Antigamente parece que aconteciam mais coisas, né? Não sei, mas sempre tem uns causos, moravam em sítio, aquelas estradinhas escuras, sem nenhuma iluminação, a não ser a da lua, quando a lua estava brilhando no céu, distante da cidade, pessoas com charrete. Então esse é o cenário das histórias que eu vou contar hoje aqui para vocês. Minha bisavó já é falecida, mas ela contou esses casos, esses relatos para minha tia, e foi minha tia que contou para mim. O sítio da minha bisavó era grande, eles criavam alguns cavalos, tinha plantação de uva, meu bisavô fazia vinhos. Certa noite, estavam todos já dentro da casa principal, mas haviam outras casas dentro do mesmo sítio. A casa principal era da minha bisavó com o meu bisavô. Estavam todos lá numa certa noite, já era tarde, porém estavam todos acordados, tinham mais algumas pessoas na casa, inclusive o filho deles, né? Um dos filhos deles. Quando eles estavam lá, começaram a escutar vários barulhos lá fora, barulhos que eles não conseguiam identificar de onde vinha. Eles olhavam pelo vitrô e não viam absolutamente nada, mas os barulhos continuavam, quando de repente começou um barulho muito alto, muito forte no telhado, como se algo ou alguém bem pesado corresse por cima das telhas, corria para cá, corria para lá, pulava. Era um barulho bem estranho, não parecia ser uma pessoa, pois corria rápido e aparentava ser bem pesado, pelo som, pelo barulho que fazia. Todos se juntaram então na sala e começaram a fazer orações, pois aquilo nitidamente não era desse mundo. O filho da minha bisavó chegou até a pegar a espingarda, querendo sair lá para fora para ver o que era e, quem sabe, até abater o bicho. Mas não deixaram ele sair e continuaram rezando, até que o barulho cessou. Próximo da casa principal, subindo um pouco ali a estradinha do sítio, tinha uma outra casa, onde morava outra de suas filhas. Vamos dar o nome fictício aqui para essa filha da minha bisavó de Maria. Certa noite, como havia dito, poucas noites após aquele ocorrido na casa da minha bisavó, a Maria estava na casa dela com a sua família. Não sabemos exatamente quem estava na casa, mas de repente começou no telhado aquele mesmo barulho, como se algo ou alguém pesado corresse com passadas bem fortes em cima do telhado. Corria por todo o telhado da casa. Todos ficaram assustados, verificaram se as portas estavam fechadas, rezaram todos juntos na sala e o barulho não parava, até que de repente cessou, da mesma forma que ocorreu na casa da minha bisavó. Sempre na manhã seguinte iam verificar o telhado e nunca tinha nenhuma telha quebrada. Mas como era possível, se algum bicho ou algo, ou alguém mesmo estivesse correndo em cima das telhas, com certeza algumas delas se quebrariam. Ou seja, concluíram mesmo que esse som não poderia ter sido feito por algo desse mundo, e sim algo sobrenatural. Decidiram então mandar rezar uma missa e após isso nunca mais escutaram esse som no telhado. O próximo relato que eu vou contar, quem contou a minha tia foi a minha bisavó. Aconteceu com ela mesma. Não sabemos dizer se foi antes ou depois do ocorrido no telhado. Minha bisavó estava na cozinha da casa dela, nesse mesmo sítio, lavando a louça. Bem em frente à pia ficava o vitrô da cozinha. Era noite de lua cheia, então a lua iluminava o lado de fora, mas somente havia a luz da lua. Minha bisavó olhou pelo vitrô e pôde ver
algo subindo pela estradinha que ficava em frente ao jardim. Era algo que ela não sabia descrever exatamente o que era. Era como se fosse um homem, pois andava em duas pernas. Mas, ao mesmo tempo, parecia ser um bicho, parecia ser um cachorro ou algo semelhante. Tinha pelos, dava para ver, pois eles brilhavam sob a luz da lua. Minha bisavó Nora ficou assustada, mas logo esse bicho sumiu. Ela não conseguiu mais vê-lo. Como eu disse, ela não soube precisar o que era aquilo, só sabia que era muito estranho. Será que esse ser que a minha bisavó viu pelo vitrô foi o mesmo que correu pelos telhados das duas casas? Ou será que era outra coisa? Fica aí a dúvida, mas certamente nenhum dos acontecimentos foi desse mundo. Eu já penso logo que poderia ter sido um lobisomem, já que principalmente naquela época, naquelas estradas escuras, em noites de lua cheia, existiam vários relatos, muita gente via algo meio humano, meio cachorro, grande. E aí, o que você acha? Você acredita em lobisomens? Tem algum relato? Se tiver algum relato seu ou de mesmo alguém que você conheça, manda pra gente por e-mail. O próximo relato que eu vou contar aconteceu numa cidadezinha vizinha a essa onde tinha o sítio da minha bisavó. Era uma cidadezinha menor ainda, daquelas bem pequenininhas. Uma das filhas dessa minha bisavó tinha uma espécie de armazém daqueles de antigamente, sabe? Que vendia secos e molhados. Quem me contou essa história foi minha tia. Na época ela era criança e ia passar as férias na casa dessa tia dela. O armazém ficava na parte de baixo e a casa ficava na parte de cima. Era um casarão daqueles antigos, de assoalho de madeira, corrimão de madeira. Tinha um quintal grande no fundo, que não era muito bem cuidado, segundo o que minha tia me contou. E atrás, no terreno de trás, ficava um cemitério. Sempre que minha tia ia passar as férias nesse casarão, ela dizia que algo a incomodava. Ela sentia um certo medo daquele lugar, principalmente na cozinha. Ela dizia que sempre que estava na cozinha, ela sentia como se estivesse sendo observada. Era uma sensação estranha, mas ela era apenas uma criança, não entendia muito bem o que se passava. Durante as noites que ela dormia nesse casarão, era a parte mais assustadora. Aquele silêncio de interior, a noite bem escura. E ela dormia no quarto com a sua outra prima, que também era criança na época. Ela disse que algumas noites ela tinha a impressão de estar ouvindo passos no corredor desse casarão. Ela podia ouvir os estalos daquele velho assoalho que rangia conforme ela escutava cada passo. Ouviu isso por mais de uma noite. Era possível, durante as noites, escutar coisas caindo no armazém, como se caíssem latas ou objetos. Era fácil de escutar, pois, como eu disse, o armazém ficava na parte de baixo da casa. Depois minha tia foi descobrir, conversando com a tia dela, que era dona do casarão, que esses barulhos de objetos e latas caindo no armazém eram comuns. Várias noites eles podiam escutar esses barulhos. Algumas das vezes chegaram a descer até o armazém para verificar o que poderia ser, mas não encontravam nada. Era como se nenhuma lata ou nenhum objeto tivesse caído. Minha tia ficava muito assustada e já associava esses acontecimentos ao cemitério que tinha um terreno atrás da casa. Um tempo depois, os donos do casarão, que eram tios da minha tia, contaram que antes desse armazém ser deles, ele era de um rapaz. Um rapaz era dono do armazém e do casarão. Porém, esse rapaz havia tirado a própria vida dentro do armazém. Ele tinha tomado algum tipo de veneno para rato que ele vendia. Foi encontrado já sem vida dentro do armazém. E após isso, a família desse rapaz colocou o local à venda.
Será, então, que era a alma desse rapaz que estava atormentada e ainda vagava pelo casarão e pelo armazém, tentando de alguma forma chamar a atenção com aqueles barulhos? Bom, isso não temos como saber, mas eu acredito que sim. Afinal, a alma de alguém que tira a própria vida normalmente não fica em paz tão rapidamente. E os relatos de hoje foram esses, meus queridos. Muito obrigada, gratidão mesmo por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu vou pedir o seu joinha, que ajuda muito a gente. Se gostou, se inscreva no canal, compartilha com algum amigo e envie algum relato pra gente, caso você tenha alguma história que gostaria de ver eu contar aqui nesse canal. Então é isso, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau!